Muito boa noite, senhores telespectadores da Rede Prêmio TV. Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Prosa Política. Prosa Política que traz agora um tema muito especial. Um tema antes era restrito à classe dos advogados, das advogadas e pessoas ligadas ao mundo jurídico. Mas tudo está mudando em nosso país e a transparência acontece em todos os segmentos e a ordem não poderia ficar fora. Por isso, a eleição para a diretoria, a nova diretoria da Ordem dos Advogados para os próximos 3 anos é assunto em toda a cidade. E o Prosa Política está aqui para levar o melhor da informação para você. Por isso, estamos aqui hoje com um candidato da Chapa 3, Dr. José Gomes Carnaíba. Tudo bem, doutor José? Boa noite, Mota. Tudo ótimo. Perfeito. Quero agradecer o convite, estar aqui na TV Premium. Fico lisonjeado. Perfeito, perfeito. A Prosa Política, doutor, é um programa que tem o objetivo de levar informação a toda a comunidade, né? Eu fico muito feliz de ter a oportunidade, pela primeira vez, de participar intensamente do movimento da eleição da Ordem. Por isso, as câmaras da Rede Prêmio estão à sua disposição para você apresentar a sua chapa. Eu agradeço imensamente, Mota, e em nome da nossa chapa, Chapa 3 OAB, para você, eu quero agradecer a TV Premium, agradecer o Mota e acredito que esse será um momento muito importante na cidade de Osasco. No dia 29 de novembro, nós escolheremos a diretoria que, pelo próximo triênio, administrará uma gestão de 3.800 advogados atuantes na cidade de Osasco. A OAB representa a cidadania e a democracia. A OAB sempre foi, Mota, um guardião da democracia. Perfeito. E nós queremos manter isso. Por isso, a chapa ela é composta de 5 pessoas. Sim, exatamente. As chapas de disputa de eleição da Ordem, elas integram 5 elementos, 5 advogados. Tá. E existem alguns requisitos legais, requisitos regimentais. O advogado tem que ter mais de 5 anos de exercício na profissão, não pode ter cometimento de infração ética com o trânsito em julgado e tem que estar adimplente com os cofres da OAB. Nós escolhemos com muito cuidado a nossa chapa e com muito carinho. Temos a nossa vice-presidente, a doutora Maria Luciana Guedes, uma advogada atuante na cidade de Osasco há mais de 10 anos. Que advoga na área civil, trabalhista, é nossa atual tesoureira da Ordem. Chamamos também o doutor Marcelo Martins César como nosso secretário-geral, um excelente advogado, já atuou em várias comissões da Ordem, foi coordenador do exame de ordem, atuou, veja só que interessante, Mota, ele era nossa oposição na última eleição. Olha aí. E nós, veja, nós não podemos ter revanchismo na política. Perfeito. E também na política de classe não pode acontecer isso. Passadas as eleições, somos advogados. Então, por isso, temos que ter esse carinho com os nossos colegas. Tá. Chamamos o doutor Marcelo para ser nosso secretário-geral. Tá. Convidamos também a doutora Aleteia Meira, que é a nossa tesoureira, que é uma advogada atuante nas causas sociais, que também já presidiu a comissão da criança e do adolescente. E também convidamos o doutor Francino Café, que é o nosso secretário adjunto. Então, temos aí 5 pessoas, 5 advogados, nós dizemos advogados de balcão. São advogados que vão ao fórum para acompanhar o processo, muito embora hoje os processos sejam digitais. Mas existe ainda uma infinidade de processos físicos. E esses advogados são advogados de balcão, que estão lá no dia a dia, enfrentando os cartórios, enfrentando o volume de processos, que a gente sabe que é grande. Então, a nossa chapa foi muito bem escolhida e tenho certeza que será vitoriosa no dia 29 de novembro. Perfeito, doutor Carnaíba. Fala um pouquinho da sua carreira, né? Com a sua caminhada, né? Mota, eu sou osasquense. Eu nasci em Osasco, nasci no Hospital Cruzeiro do Sul, em 1967, e fui criado no Jardim São Vito. A gente é de periferia e a gente sempre gostou das causas sociais. Eu, com 15 anos de idade, participei da UBS, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Lembro-me quando fizemos uma reunião aqui no José Liberati, aqui em Presidente Altino, e tínhamos lá mais de 1.000 adolescentes, jovens do ensino, hoje é ensino médio, e estávamos lá
brigando por uma questão de passe de ônibus. Veja só, essa discussão sempre existiu, né? E aí trabalhei na Socico, fui funcionário da Socico, Sociedade de Contabilidade, que você deve conhecer, Mota. Exatamente. Aqui na Praça Marquês do Herval. E depois fui para o Bradesco. O Bradesco sempre foi o empregador das pessoas da região. Eu costumo dizer que quem não trabalhou no Bradesco, um dia vai trabalhar, né? Não tem jeito. Não tem jeito. E nós fui funcionário do Bradesco por 10 anos. No Bradesco aprendi muito, o Bradesco foi uma escola e a gente aprendeu a ter carinho pelo Bradesco e pela cidade, com o trabalho envolvido lá. Saí do Bradesco e fui para São Paulo, atuei na área comercial e passei por um outro banco, o Banco Unibanco, e comecei a fazer o curso de Direito. Perfeito. Comecei em 94 o curso de Direito, né? E terminamos a faculdade de Direito e fomos exercer a advocacia. Abri um escritório e sempre fui envolvido com as causas da OAB. Perfeito. Sempre. Atuei na comissão do exame de ordem, fui fiscal do exame de ordem, atuei na comissão da assistência judiciária gratuita, ajudamos alguns presidentes a serem eleitos, né? E sempre houve interesse da nossa parte, da minha parte, em participar, em estar atuante, né? Homens e mulheres são atores da história e eles devem participar. A vida realmente, como diz um amigo meu, é para os atrevidos. Perfeito. No bom sentido, lógico. Para aqueles que se atrevem, que se apresentam, né? Não se acovardam e se posicionam. Perfeito. E a gente sempre foi dessa conduta. E dentro da ordem, eu acabei tendo um interesse em ser um gestor de ordem mesmo. Perfeito. Atuar na linha de frente. Então, disputamos uma eleição em 2013, ganhamos. E em 2015 partimos para uma reeleição e ganhamos novamente. E eu estou à frente desse novo projeto. Pela primeira vez como presidente. Como presidente. Pela primeira vez. Pela Perfeito. primeira vez. Excelente. Inclusive, dizer a vocês que a gente tem um respeito muito grande pela OAB. Eu tive a honra de, como vereador na cidade de Osasco, ao lado do saudoso doutor Hugo Crepaldi, ser o relator da lei, que fez a doação daquela área com o prefeito Parro na época, onde está construída a ordem hoje. Então, isso me dá muito orgulho e eu tenho muito respeito pela classe. Conversávamos antes da nossa entrevista, não é, Mota? E você me revelou isso. Exatamente. E olha só que interessante. A importância, essa ligação do executivo, do legislativo com o judiciário, com a ordem. Eu acho que vale a pena isso. Sim, sim. Mas eu pergunto, doutor José Gomes Carnaíba, né? É Carnaíba, na verdade. Carnaíba, que você é Carnaíba. conhecido. A gente tem conversado com alguns advogados, principalmente os jovens, né? Que têm encontrado muita dificuldade, né? Até algum desrespeito por parte de alguns juízes, delegados, funcionários de fórum, funcionários de delegacia. E alguns até me pediram, né, que colocasse essa pergunta na pauta da entrevista para que você falasse um pouco sobre as prerrogativas, né? O que você, né, como presidente, a sua chapa, né? Qual é a ideia para voltar a valorizar essa profissão do advogado? As prerrogativas do advogado, na verdade, ela não pertence ao advogado, ela pertence ao cidadão. Quando as prerrogativas do advogado são violadas, na verdade se viola o direito de um cidadão. Então, as prerrogativas que nós temos hoje, ela realmente precisa de uma situação mais energética e mais contundente. Nós temos um projeto na nossa chapa, do cometimento de violação das prerrogativas, que quem causou a ofensa, a autoridade que ofendeu as prerrogativas do advogado, ela seja desagravada no local da ofensa. Por exemplo, um delegado que ofendeu um advogado no exercício da profissão, ele seja desagravado, ele sofra um reparo, uma censura no local onde ele fez, na própria delegacia ou à frente da delegacia. Porque hoje o desagravo das prerrogativas é feito dentro da OAB, no auditório da OAB. Nós temos um projeto diferenciado, alinhados com o nosso candidato, o doutor Sergei Cobra Arbex, que é o nosso candidato em São Paulo, que foi muito atuante nas prerrogativas. Então, nós temos esse projeto. Nós temos também um projeto linkado às prerrogativas, que seria uma espécie de botão de pânico. Perfeito, Mota. Perfeito.
O botão de pânico, que hoje é até um projeto até do governo do Estado, Sim. para o caso das violências contra as mulheres. As mulheres. Contra a mulher. A mulher, ela se sente lá ofendida ou sofrendo um atentado contra a própria integridade Aliás, ela física, aperta o botão. ela aperta o botão. O advogado também teria isso. O advogado também. Nós temos um projeto chamado APP da subseção. É o aplicativo. Perfeito. O advogado vai ter o aplicativo no celular. Perfeito. Ele vai acionar no próprio aplicativo. E esse aplicativo, como se fosse um botão de pânico para todos os advogados da região. Perfeito. E isso é factível. Isso Perfeito. é possível ser feito. E o plantão da OAB vai socorrer imediatamente. O plantão da OAB vai e os próprios advogados que estão estejam mais próximos, próximos verdade. vão atendê-lo. Olha. Esse é um dos projetos que nós temos. Perfeito, tomara que dê Isso certo. voltado para a tecnologia, porque hoje a tecnologia é tudo. Hoje eu Perfeito. tenho o meu aplicativo do plano de saúde que me diz a cada 6 meses que eu tenho que fazer um exame cardiológico. Perfeito. Por que nós não podemos ter o aplicativo Verdade, para o verdade, advogado, verdade. para a advogada? E você, inclusive, doutor, daqui a pouco vai falar um pouco sobre a modernidade Sim, no sim, mundo jurídico. Eu queria aproveitar uma pergunta final antes do intervalo. E nós sabemos que a Ordem dos Advogados do Brasil, ela é vista pela população como uma entidade que defende a democracia, defende os direitos do povo, né? Fiscaliza o judiciário, fiscaliza o legislativo, fiscaliza o executivo, né? E nós temos percebido que o Ministério Público está muito atuante hoje na área pública. E com muita razão, pegando muita falcatrua, muitos desvios. Mas alguns projetos acabam ficando paralisados porque a gente sente uma falta de até capacidade por parte das prefeituras, né, dos departamentos jurídicos das prefeituras, em entrar numa discussão com o Ministério Público. Você não entende que a Ordem poderia fazer o papel de intermediação para trazer soluções mais rápidas para projetos importantes para a população? Mota, veja, eu sou por essência, um conciliador, né? A guerra só começa quando acaba o diálogo. As instituições têm que se falar, têm que se comunicar. É lógico, nós somos legalistas, não coadunamos com acordos, com conchavos. Aliás, o Brasil passa por um momento muito importante, né? Nós estamos assistindo coisa que não víamos lá atrás. Nossos antepassados não viam essa devassa que aconteceu nos últimos anos com prisão de políticos, de gestores. Nós entendemos que a OAB tem que acompanhar, sim, tem que acompanhar todos os órgãos, o executivo, o legislativo, o judiciário, mas no intuito de buscar uma conciliação, buscar um ajustamento de conduta. Eu vou lhe dar um exemplo prático. Eu fui advogado de uma fundação aqui em Osasco, eu não vou dizer o nome, não quero dizer o nome, não acho interessante citar o nome, e nós tínhamos um problema lá. Eu era o advogado do jurídico e nós tínhamos um problema porque as pessoas queriam trabalhar, prestavam concurso, mas não conseguiam a vaga. E entravam com um mandado de segurança, com pedido liminar. E alguns professores também não recebiam seus salários, não recebiam o seu FGTS. Eu chamei o nosso corpo jurídico e disse, olha, nós vamos ter problema aqui com o Ministério Público. Então vamos ao Ministério Público e vamos fazer um TAC, chama-se Termo de Ajustamento de Conduta. Todos os gestores públicos podem fazer isso, o termo de ajustamento de conduta. Perfeito. Faz-se um ajustamento e pauta-se o trabalho dali para frente desta forma. Infelizmente, espera-se o Ministério Público provocar uma denúncia, e aí nós sabemos o estardalhaço que acontece, sendo que se poderia ter sido evitado se houvesse esse tipo de, como você bem colocou, o gestor público, ele tem que estar atento a isso. Perfeito. E nós temos até linkado a isso, vou até puxar essa brecha, puxar essa deixa, nós temos a figura do gestor jurídico. Perfeito. Nós podemos ter nos órgãos públicos, nas empresas privadas, o gestor jurídico. É aquele bacharel em direito, que tem a OAB, ou talvez não tenha a OAB, mas que ele pode, de uma certa, com conhecimento jurídico, conhecimento de direito, fazer uma gestão, evitando os litígios e evitando até essa situação aí. Perfeito. Não é verdade? Perfeito, doutor. Estamos aqui, então, com o nosso programa Prosa Política, né? Você que está em casa, né? Você que não é advogado, mas está prestando atenção e pela primeira vez conhecendo os bastidores de uma eleição da ordem, né? Estamos aqui com o doutor Carnaíba, né? Carnaíba é o nome famoso que ele gosta de ser chamado da Chapa 3, né? Vamos para um rápido intervalo e voltamos já.
Obrigado.